Mais da metade da população brasileira não lê livros. De acordo com a Retratos da Leitura, Pesquisa Nacional sobre Comportamento de Leitores, 53% da população não lê. A desigualdade social e a falta de acesso aos livros é uma das razões pela qual o consumo de literatura vem decaindo cada vez mais ao longo dos anos, onde livros se tornaram um privilégio, quando deveriam ser uma necessidade. Fátima Noronha trabalha há 15 anos na Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul e conta um pouco sobre a história do prédio. Ela foi fundada em 1871, 14 de abril de 1871, mas ela só abriu as portas em 77, ela funcionava numa sala da antiga escola normal. Então foi aí que ela começou a funcionar e no início do século XX começou a construção do prédio. Aí ele foi construído em 2 etapas, né? E foi concluído completinho com todas as salas em 7 de setembro de 1922 para comemorar o centenário da independência do Brasil. As bibliotecas públicas exercem um papel fundamental na distribuição do acesso a livros, sendo um dos principais agentes democratizadores. O legal da biblioteca é a cultura, né? Cultura e a formação, a relação que a biblioteca tem com as pessoas, né? Tem muita gente vem aqui e diz, eu estudei aqui quando eu era criança, eu estudava, quando eu fazia faculdade, eu vim estudar aqui, e forma um vínculo, né? A cultura, a biblioteca, ainda mais a biblioteca pública, que é um bem público, né? É muito importante para a formação da cultura da comunidade, né? Da sociedade em geral. Muitas pessoas, ainda mais, por exemplo, estudantes que vêm buscar os livros de leitura obrigatória de vestibular, tem gente que não tem outro acesso a não ser a biblioteca pública, né? E é uma porta para a universidade melhorar de vida, conseguir ter um leque de ferramentas mais amplo e com conhecimento, com a literatura, com a história, com todo o material que tem aqui, a pessoa vai ter mais ferramentas para poder lidar na vida, né, para conseguir uma vida melhor. Venho à biblioteca conhecer também o aspecto arquitetônico do prédio, além do acervo, né, a história do prédio, porque é de vocês, né, é de todo mundo, a biblioteca é pública. A necessidade do incentivo ao consumo literário não se dá apenas por conhecimento ou entretenimento, mas também como ferramenta social, que abre portas, amplia oportunidades e perspectivas de vida. Utilizando das palavras de Clarice Lispector, a palavra é meu domínio sobre o mundo. Ana Maria de Souza, diretora da Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul e coordenadora dos sistemas de bibliotecas públicas do Estado, trouxe mais perspectivas sobre o tema. Sim, a biblioteca pública é um agente, eu posso dizer que é o principal agente de democratização de acesso aos livros, de acesso à leitura. Justamente por isso, por ser uma entidade, ser uma instituição pública. Então, todo município do país tem que ter uma biblioteca no seu território. Todos os cidadãos deveriam, então, ter acesso aos livros e acesso à literatura. E isso só é possível por meio da biblioteca pública, tendo em vista o preço dos livros. E mais, muitos municípios nem livraria têm. Ainda que as pessoas quisessem e pudessem adquirir livros, não teria porque não tem livrarias nos seus territórios. É uma coisa interessante, nós estamos em 2025 e eu, enquanto bibliotecária, tenho uma pergunta que eu respondo todos os dias, às vezes, várias vezes por dia. Biblioteca ainda nos dias de hoje? E eu digo que sim, que é claro que para pesquisa acadêmica existem outras formas de acesso à informação, né? Então tem toda forma de acesso eletrônico e até inteligência artificial para responder as perguntas, não é verdade? Mas a leitura para entretenimento, a literatura como conhecimento e crescimento, isso está nos livros. E isso é insubstituível. O prazer de ter um livro em suas mãos e fazer uma leitura e entrar naquele universo, isso só é possível por meio do livro. É insubstituível. Abordamos também a pauta da leitura e o meio digital. Eu digo que são leituras diferentes. E é claro que tem também uma forma que é interessante da gente dizer que a informação histórica, a informação de patrimônio está muito ainda nesse suporte ainda físico, né? Se transformar em digital vai ser possível por meio da digitalização. Mas é isso, né? Esse prazer, isso é insubstituível, porque quem gosta de ler vai ler de todas as formas, né? Então, não estou dizendo que um leitor como um Kindle da vida não tenha seu valor. Claro que tem, mas essa questão dessa imersão ali por meio da leitura é realmente vital. Exato. E a necessidade de preservação dos patrimônios e incentivo à leitura. Sim, e aí a gente volta novamente na questão das bibliotecas públicas. Vocês sabem que a partir desse ano de 2025, todas as bibliotecas públicas do país passam a ter acesso ao acervo do PNLD
bibliotecas, ou seja, livros do programa de livro para as bibliotecas públicas, ou seja, para facilitar com que esse cidadão que estão em todos os rincões desse país tenha acesso a todos os livros, mas seja lá no Oiapoque ou aqui no Chuí. Isso é muito importante. Então, não somente essa política, né, do PNLD Bibliotecas, mas todas as outras iniciativas que podem ser adotadas pelos estados. É muito importante que os estados se apropriem dessas formas de acesso a recursos. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul hoje foi lançado a PNAB, né, a Política Nacional Aldir Blanc, que tem fontes de financiamento diretamente para as bibliotecas, com novos acervos e com estrutura, reforma de estrutura das bibliotecas públicas. Então, isso acontece por meio de políticas públicas, né? Para quê? Para que todos os cidadãos tenham o mesmo acesso de forma planificada e horizontalizada. Sim, a leitura é vital. Imagina que o cidadão que lê, o cidadão que tem acesso aos livros, ele se torna virtuoso. Tem aqui, eu vou parafrasear aqui um fragmento da Divina Comédia que tem aqui no Salão Egípcio da Biblioteca Pública do Estado, que diz exatamente isso, né? Que você, quanto mais você tem conhecimento, mais você se torna virtuoso. E quanto menos conhecimento você tem, mais você se transforma num bruto. Então é isso, né? Leitura faz essa mágica na vida da gente. Então, assim, leiam, leiam e leiam. As redes sociais se tornaram grandes incentivadoras do consumo de livros, através dos nichos literários, onde criadores, conhecidos como booktokers ou bookgrammers, compartilham ideias e opiniões sobre obras literárias, instigando a curiosidade do público pelo hábito da leitura. Esse nicho, dentro das plataformas digitais, vem crescendo bastante. Muitos criadores usam das suas redes sociais para falar sobre livros, indicações, leituras ou pautas que envolvam essa temática. Em diversas plataformas digitais, as mais populares sendo o Instagram e o TikTok. Carol Caval Moretti também é criadora de conteúdo e recentemente entrou para o BookTok. Minhas leituras de outubro. Eu e meu cafezinho sem açúcar viemos te falar quais foram as nossas leituras, quais finalizamos e... Comentou como a leitura lhe ajudou a passar por momentos difíceis na vida e que assim decidiu criar conteúdo sobre. Eu decidi criar um conteúdo literário para as redes sociais em que eu tomo um cafezinho sem açúcar. E eu decidi falar de livros porque, por causa de tentar levar o hábito de leitura para mais pessoas, principalmente levando em consideração o país, o Brasil, a importância da gente levar mais conteúdo relacionado a livros para o máximo de número de pessoas. E também porque eu sempre vi a leitura como algo que me ajudou no gerenciamento da ansiedade, em aprendizado. Então eu decidi criar um espaço de leitura em que eu converso, tomando o cafezinho sem açúcar, e torno esse espaço confortável para conversa sobre livros. E mostro que a leitura, a escrita, ela se encaixa na nossa rotina. Então a gente vive as rotinas prioritárias, as nossas rotinas corridas, e a gente acha que a gente tem que ter em excesso, a gente acha que a gente tem que ler em excesso, quando na verdade é a constância pouca do dia a dia que leva ao hábito melhor. As plataformas digitais acabaram incentivando muitas pessoas a terem a vontade de desenvolver o hábito da leitura ou de expandir seus horizontes literários. Eu acredito que é principalmente nessa parte da conversa, principalmente nessa parte de escutar o lado da outra pessoa que tem a sua rotina, a sua vida muito corrida, a sua vida muito... Tem pessoas que estão trabalhando, conciliando faculdade, conciliando casa. Então, a gente leva a leitura, leva o hábito de ler, conversando com as pessoas que elas podem encaixar essa leitura no dia a dia delas, como que elas fazem para encaixar essa leitura. A gente focando principalmente em falar relacionado aos gostos. Isso é muito importante porque às vezes a gente quer ler muitos livros, às vezes a gente vê outros livros assim que a gente não se identificou tanto e achar, será que eu me sinto culpada por não estar lendo? Quando, na verdade, o criador de conteúdo, ele tem que principalmente dizer para as pessoas que você começa pelo que você gosta, depois você vai indo, se desafiando, encaixar a leitura na realidade de cada um, para te possibilitar o aprendizado. E a partir disso, ninguém consegue te enganar. Ninguém te engana, seja em propagandas, ninguém te engana com relação ao seu dinheiro. Você começa a ter um olhar mais crítico para as coisas. Num mundo muito de informação, você que lê, você consegue ter esse senso crítico para ninguém te enganar. Você ser consciente daquilo que você está vivendo hoje no mundo. Por isso que o hábito da leitura é tão importante. Literatura é conhecimento, entretenimento, repertório. Literatura é poder.
Da frase atribuída a Mário Quintana, livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Livros só mudam pessoas.